Ouve cá. Ouve cá. Ouve cá. Ouve cá, é o novo podcast da Ben. Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Ouve Cá. Mais uma vez estou aqui a apresentar o podcast oficial da EPN, depois de o Martim Vicente ter mostrado os seus dotes no último episódio. Devo confessar que hoje estou nervosa, pois para o terceiro episódio temos alguém de alta responsabilidade e tinha de ser logo eu a começar a levar a fasquia aqui com o nosso diretor pedagógico, também professor de inglês da EPN. Bem-vindo, professor Mário, ou diretor pedagógico. Seja bem-vindo ao nosso podcast, quero agradecer-lhe por ter aceito o convite e acho que esta vai ser uma boa conversa que nos vai elucidar muitas questões que temos, como por exemplo, com quem é que eu tenho o prazer de estar à conversa? Com o professor Mário, o professor de inglês, que nós conhecemos e temos aulas, ou com o diretor pedagógico da EPN? Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite para este projeto da EPN que é muito importante para a formação de todos vós. E respondendo à tua pergunta, eu antes de mais sou sempre professor, ok? E professor com um cargo de diretor pedagógico. Tenho determinadas responsabilidades, determinadas tarefas, mas aqui não são dissociáveis, ou seja, eu sou professor e simultaneamente diretor pedagógico, mas vou responder da forma mais natural enquanto professor e diretor pedagógico mediante as perguntas. E agradeço-lhe. Qual é que é, ou seja, como é que é dividir as duas funções entre professor e diretor pedagógico? Ou seja, dividir essas duas responsabilidades, não é? Que são responsabilidades. Não é fácil. Não é fácil no sentido de que dentro da sala de aula eu sou professor, mas acabo também por ser um bocadinho o diretor pedagógico na transmissão de algumas informações, na questão de definir algumas regras, algumas questões, mas não é fácil, porque a escola é pequena, nós somos poucos e acabamos por fazer um bocadinho de tudo e eu, enquanto professor e diretor pedagógico, não consigo dissociar as coisas. O trabalho em si de professor é um trabalho que me dá algum prazer a fazer. Eu gosto de ser professor, gosto de ensinar. E simultaneamente a questão da direção pedagógica também é uma coisa que eu gosto também de fazer. A questão da gestão, do planeamento, são coisas que também vão ao encontro daquilo que eu gosto de fazer. Já falámos aqui sobre a diferença entre o cargo de professor e o cargo de diretor pedagógico. Agora, qual é a diferença entre o cargo de diretor pedagógico da EPN e o cargo que o professor Pedro Ferreira tem, ou seja, diretor-geral da EPN? Bem, o diretor-geral tem como o próprio nome indica, tem uma abrangência mais genérica. Ou seja, a questão da gestão financeira é tratada pelo diretor-geral, a questão da gestão dos espaços é tratada pelo diretor-geral, a questão do recrutamento e seleção de pessoal não docente também é por parte do diretor-geral, ou seja, a questão da comunicação. São uma série de tarefas mais abrangentes que são da responsabilidade da direção, do diretor-geral neste caso. A minha parte enquanto diretor pedagógico tem mais a ver com tudo o que seja escola, em termos de horários, formação de turmas, transferências, definição de regras, projetos educativos, regulamentos internos, ou seja, toda a parte que faz uma escola andar é da responsabilidade do diretor pedagógico, que é isso que eu faço. Visto que trabalha numa escola profissional e também tem filhas, não é? 2 filhas, se não me engano, Certo. aconselharia uma das suas filhas a seguir um curso profissional? Quais eram as indicações, as bases que lhes daria a elas? Antes de mais tinha que ser algo que fosse da vontade e do gosto e da apetência da minha filha, no caso, que foi a pergunta que me colocaste. Se ela eventualmente chegasse ao pé de mim e dissesse: pai, eu gostava de fazer um curso profissional na área X, na área Y, não veria qualquer tipo de problema. Obviamente que todas as decisões têm que ser ponderadas e analisadas, mas relativamente ao ensino científico ou humanístico, o ensino profissional não fica nada atrás, por isso não é um desprimor que a minha filha eventualmente viesse a fazer um curso profissional. Obviamente que teria de ser algo pensado no sentido de
será que é esta a tua vocação? Poderia ser o curso A, B ou C? Se efetivamente fosse, tendo em conta, mas eu sou um bocadinho suspeito para falar, tendo em Claro. conta a questão das vantagens que eu acredito que o ensino profissional tem, a nível de preparação dos alunos, a nível de atribuição de competências práticas, de competências do saber estar, do saber fazer, eh, e depois as possibilidades que são iguais às do ensino científico ou humanístico, né? Acho que não é desprimor nenhum, muito pelo contrário, acaba por ser uma mais-valia. E se a minha filha algum dia, uma das minhas filhas, me disser, pai, eu quero fazer um curso na área X ou na área Y, sim senhor, E agora a pergunta que não quer calar, seria uma boa escolha a EPN? sem dúvida, sem dúvida, não fazia sentido eu dizer que não, claro que sim. Eu acredito no trabalho que nós fazemos, eu acredito no trabalho que os professores fazem convosco, alunos, e da forma como nós trabalhamos, por isso, garantidamente que seria uma mais-valia. Era um bocadinho estranho, porque ter a minha filha na minha escola, entre Exato. aspas, a escola não é minha, mas na escola que eu dirijo, mas claramente que sim. Visto que ela entraria para um ensino novo, seria bom ter o pai dela a orientá-la na mesma escola, né? Mais ou menos. Sim, era muito bom, era ótimo e obviamente que eu conheço os cantos à casa e sei como é que as coisas funcionam, Claro. mas independentemente dela vir para a escola profissional da Nazaré ou para outra escola com ensino profissional, garantidamente que eh, as competências técnicas seriam muito trabalhadas e muito valorizadas. E na nossa escola, ainda mais, como é óbvio. Acho que a pergunta que eu vou fazer agora é uma pergunta que acho que todos os alunos têm em relação a qualquer professor, não é? E visto que também é professor de inglês, como é que foi o seu percurso escolar? Ou seja, as notas, né? A gente tem sempre aquela curiosidade, chegou a professor, será que tirava boas notas? Como é que foi esse Eh, percurso? Pronto, eu tive um percurso, digamos que no ensino regular normal, obviamente que eu acabei por me formar em ensino de português e inglês, mas o meu percurso, na altura, ou eu não conhecia, ou por desconhecimento, ou o que seja, as ofertas formativas que eu me recordo era apenas o ensino geral, ou seja, hum, e eu escolhi a área das humanidades porque sempre gostei de inglês, e foi a partir daí, eu acho que muito sinceramente, nós quando temos que fazer escolhas no nono ano, nós não estamos bem preparados para aquilo que queremos fazer no futuro e não temos muito bem a noção de para onde ir. E a minha escolha baseou-se pura e simplesmente num gosto que eu tinha e que me achava capaz de fazer. E depois também tive alguns modelos de professores que foram pessoas que me marcaram Claro. e que eu pensei, bem, eu imaginava-me fazer isto, eu gosto de inglês, imaginava-me fazer isto. E pronto, o meu percurso, em termos de notas, obviamente que nunca fui mau aluno, eu não me vou aqui vangloriar. Era um bocadinho falador, mas eu acho que e eu tenho um bocado de tolerância, e vocês sabem, eu dou aulas, não é? Tenho um pouco de tolerância para convosco, porque sabemos que em determinadas faixas etárias nós temos sempre muita coisa para dizer, muita coisa para falar, e que não é coincidente com o que está a ser lecionado na sala de aula. Eu era um bocadinho falador, tenho que admitir. No Mas não era pior entanto, que a turma de comunicação. não era tão falador assim, não era tão falador assim, mas pronto. Alguma vez, ou seja, neste percurso que tentou não, que sempre gostou de línguas, né? E de inglês principalmente, alguma vez pensou em chegar a diretor pedagógico de uma escola profissional? Sinceramente, não. Nunca teve nos seus planos. Nós quando enverdamos pela carreira de professor, as coisas já sabemos como é que as coisas acontecem. Ou seja, eu depois de me formar na Universidade de Aveiro, felizmente consegui sempre ter trabalho na minha área e, e as coisas foram evoluindo. Ou seja, eu comecei a dar AECs, ou seja, as atividades extracurriculares, inglês, através do município, aqui na Nazaré. E depois comecei a acumular com a Escola Profissional da Nazaré, que abriu em 2008, e eu já comecei com este projeto logo em 2008, como professor de inglês. Acumulava também com outra entidade, que era o Formar, na formação de adultos, ou seja, isto deu-me aqui alguma estaleca logo no início. E depois surgiu a possibilidade, em 2011, surgiu o convite para ser diretor pedagógico aqui da escola e eu tenho estado a adorar aqui a experiência. É muito bom, é muito gratificante.
é difícil em alguns momentos, é desafiante sim, mas é muito gratificante e é muito bom. Já falou de sempre gostar de línguas e olhar para alguns professores, algumas imagens de professores e ficarem marcados em si. E seguir uma carreira como professor, mesmo quando via os seus professores a dar aulas e ver que era aquilo que queria, seguir uma carreira como professor ou diretor pedagógico sempre esteve nos seus planos profissionais ou não foi uma coisa que veio desde pequenino? Sempre foi. Sempre. É como eu disse no início, eu gosto de ensinar, eu gosto, pronto, gosto de lidar com jovens, nas vossas faixas etárias, essencialmente. Ahm, e pronto, e isto era realmente uma coisa que eu me via a fazer, ou seja, desde sempre me imaginei estar à frente de uma turma, a transmitir conhecimentos, e pronto, e agora a educação está um bocadinho, está a dar uns passos para uma abertura diferente. Os meus modelos eram os modelos muito tradicionais, para não dizer, né? Na altura ainda não havia telemóveis para se distrair. Não havia telemóveis de facto, não havia as tecnologias que existem hoje, Claro. não havia também as orientações que existem em termos do desenvolvimento dos currículos e das aprendizagens essenciais e também a questão do perfil do aluno, que eu acho que veio aqui dar uma lavagem diferente à educação e uma forma diferente também de se trabalhar os alunos, não apenas estarmos a dar matéria para os alunos depois chegarem ao momento de avaliação e avaliarem. Temos que ser um pouco mais abrangentes. Já percebemos que a tecnologia é uma coisa muito avançada e ajuda muito nas escolas, que também pode prejudicar, né? A tecnologia é uma coisa que domina o mundo, basicamente. Como é que acha que a tecnologia auxilia mais ou prejudica mais os alunos em sala de aula, no contexto de sala de aula? Bem, se a tecnologia for bem utilizada, ajuda. Obviamente que nem sempre isso acontece. A maioria das vezes o que acontece é que a tecnologia, e nos casos os telemóveis e até mesmo os computadores, o acesso à internet e tudo mais, acaba por ser utilizada por vós um pouco de forma desvirtuada. Ou seja, as tarefas estão lá, mas depois Prejudica. Exatamente. Exato. Mas eu acho que o futuro é a utilização das tecnologias. E nós Claro. estamos a ver aqui, ou seja, o que nós estamos aqui a fazer também envolve tecnologia. Muita. Ok, pronto. E isto também, o facto de vocês alunos serem capazes de trabalhar com tecnologia, não apenas nas redes sociais, acaba por ser uma mais-valia depois a todos os níveis, no mercado de trabalho, na vossa vida pessoal, em todos os níveis. E agora, a nível pessoal, quem é o Mário Vidal? Fora da escola, não é? A nível O pessoal. Mário Vidal, fora da escola, olha, é uma pessoa super discreta, super tranquila, muito próximo da família, essencialmente, que basicamente quando não está a trabalhar, em casa ou na escola, está a passar algum tempo com a família, no sentido de fazermos algumas coisas juntos, umas caminhadas, irmos passear a algum sítio, pronto. Basicamente seria, isto é mau, nós estarmos aqui a fazer a nossa própria autoavaliação e descrevermos quem somos, mas sim, uma pessoa recatada, tranquila, muito pegada à família, essencialmente isso. Por falar em autoavaliação, hoje não se esqueça que quem está a avaliá-la aqui sou eu. Hoje os papéis Então tens que me dizer, inverteram. tens que me fazer então a avaliação da minha Não, da minha primeiro prestação. eu vou fazer como eu estou, vou pedir a sua autoavaliação e depois eu digo qual é a nota final. Ok, é justo, é justo. Então a minha autoavaliação, acho que não é preciso ser uma escala quantitativa, só qualitativa, né? Então a minha, acho que foi bom, acho que correu bem. Eu vou dar aqui um muito bom, porque é assim, eu não me esqueço que você é meu professor de inglês. Então eu vou esperar um 20 Isso traz no água final no do bico. módulo. Eu vou esperar um 20 no final do módulo, mas pronto, isso são conversas para depois. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Ouve Cá. Mais uma vez, um obrigado não chega para as pessoas que estão por detrás deste projeto. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal e até à próxima.